Agora sim, boa noite, minha amiga, meu amigo, sejam bem-vindos aqui à nossa aula ao vivo de segunda-feira, Holding Familiar, o grande oceano azul da advocacia, o grande mar aberto da advocacia, para você poder mergulhar e trabalhar realmente uma advocacia transformadora. Mas justamente por falar em advocacia transformadora, é que vem essa nossa aula de hoje. Ora, por que alguém deixaria de sair do Poder Judiciário? Por que alguém buscaria revolucionar a sua carreira na advocacia? Por que alguém buscaria uma grande transformação na sua carreira? A primeira coisa que eu quero te dizer é calma. Calma, por quê? Quando você aprender o trabalho com holding familiar, você vai descobrir que, na verdade, essa grande transformação na sua carreira, não é necessário que haja um grande movimento de transformação da sua parte. Não é necessário que você pare de fazer tudo o que está fazendo para começar a trabalhar com holding familiar. Você pode começar exatamente de onde está, exatamente com os clientes que você já tem, exatamente do ponto que você está agora. Você não precisa parar, andar para trás para dar 2 passos para frente, nada disso. Você pode começar da onde você está agora, não importa qual é o nível de advocacia, qual é o nível de trabalho jurídico que você desenvolve, né? Aonde você está já é suficiente para a gente poder começar nesse trabalho, beleza? E para isso acontecer, primeiro a gente precisaria ter claro o seguinte, ora, por que, afinal de contas, eu deixaria, eu perderia o foco da minha militância no Poder Judiciário? Porque aliás, quando eu pergunto isso para os colegas, parece que é uma unanimidade. Vários colegas dizem isso para mim, Márcio, eu não aguento mais atuar no Poder Judiciário. Mas, ora, vamos pensar só numa coisa. Nós temos um estatuto, nós temos uma regra, né? Nós temos uma regra, que é o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 94, né? Lei 8.906 de 94, ela traz ali o Estatuto da Advocacia, temos um conjunto de regras que nos favorece, que nos protege, nós advogados, né? Que ela milita em nosso favor, pelo menos em tese, tá? E está lá no artigo 6º, da Lei 8.906 o seguinte, olha, não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados e membros e magistrados. Vamos botar magistrado, já que estamos falando do Poder Judiciário em si, né? Não há hierarquia entre advogados e magistrados. Esta é uma afirmação da lei. É a lei que traz essa informação. E sobre isso eu quero começar com você, dividindo aqui um videozinho muito, muito rapidinho. Olha só isso aqui. Excelência, ele responderá somente às perguntas da defesa. Os tribunais superiores admitem o silêncio parcial. Ou ele exerce o direito ao silêncio completamente. Excelência, ou ele exerce o direito ao silêncio completamente, certo. ou então ele Vossa Excelência não vai permitir. Certo, certo, mas eu preciso formular um requerimento, eu queria que a senhora me assegurasse a palavra. Pronto. Certo? Eu posso começar? Não, você não pode começar porque quem interroga é o juiz. Não, eu quero formular um requerimento. Ao final, o senhor formula seu requerimento. Ao final do interrogatório, o senhor formula seu requerimento. Vossa Excelência é contrária à jurisprudência dos eu sou tribunais contrária. superiores? Não, nada disso. Ou ele exerce o direito ao silêncio, Não, ele não Excelência. pode escolher responder as perguntas da defesa. Inclusive o STJ tem decidido Eu já reiteradamente. disse ao senhor que ou ele exerce o direito ao silêncio por completo. Ele tem direito ao ou silêncio ele- parcial, Excelência. Não, ele não vai responder. É uma opinião da senhora, mas os Não, tribunais. eu sou juiz e eu tenho que É a opinião da senhora, e os tribunais superiores, Eu não tenho medo de grito, Excelência. Agora, eu não tenho medo de grito. Meus amigos, artigo 6º da Lei 8.906. Não há hierarquia entre juízes e advogados. Não há hierarquia. Não é o que parece que acontece na prática. Não é o que parece que acontece na prática. E veja,
Alguém aqui acha que esse é o tipo de caso isolado? Não parece que é caso isolado. Todos nós aqui vemos isso acontecer diariamente no Poder Judiciário. Mas a lei está lá no artigo 6º, e tem um parágrafo único ainda no artigo 6º, que diz lá, olha, as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, aqui a vista não está mole não, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia. Devem dispensar ao advogado tratamento compatível com a dignidade da advocacia. E eu te pergunto, será que é isso que nós estamos vendo? Será que é isso que nós estamos vendo? Acompanha só. Só representando dele, ele vai estar de é direito. É direito, então ótimo. Então ótimo, vai me dar o tiro, me algema e me leva. Foi essa a ordem dela. Cumpra a ordem dela. Pronto. Então me algeme. Então me algeme, tá aqui. Não, me algeme. Minha prerrogativa. Eu não vou abrir mão da minha prerrogativa. Não dou, é minha prerrogativa. Não abro mão pra ninguém. Não dou, é minha prerrogativa. Não estou disputando pra ninguém. Quem está complicando são vocês. É minha prerrogativa. É minha prerrogativa. Então orienta a doutora magistrada que eu sou advogado, estou no mesmo nível dela e, além de tudo, estou defendendo a minha prerrogativa. Não quero saber. Então use a força que me tira daqui. Eu não saio daqui sem o representante da OAB. Não saio. E acabou. Encerrou. Quiser tirar, tira. Está aqui para ser ouvido. Não é só um advogado. Não é só um advogado. É um senhor. É um senhor sendo coagido por policiais, amando daquele com quem não tem hierarquia e deveria dispensar tratamento digno ao advogado. Tratamento condizente com a dignidade da advocacia. Não é isso que a gente vê. Apesar da lei. E a lei não para. O artigo seguinte, logo no primeiro inciso, o artigo 7º da Lei 8.906, logo no primeiro inciso diz assim, olha, são direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Gente, olha só, vamos tirar o trecho liberdade? Tira o trecho liberdade. Exercer a profissão em todo o território nacional já bastava. Já bastava. Não, mas a lei estabeleceu a liberdade como um princípio, como direito do advogado. O exercício da profissão de forma livre. Aí eu te pergunto, episódios como esses que a gente viu aqui tornam possível o exercício da advocacia de forma livre? Isso quando a coisa não se torna ao avesso, de forma ainda mais exagerada, como nesse caso aqui, ó. Pode esperar lá fora. Não, vou esperar aqui. Não, vou esperar aqui. Então por que eu chamo o policial? Por favor, chama o policial. Tá atrapalhando a audiência. Tá, por favor, chama o policial. Doutora, você calma, doutora. Eu estou calma, eu estou calmíssima. Agora, eu estou indignada de vocês como representantes, e essa senhora também, como representante do Estado, atropelar a lei. Eu tenho o direito de ler a contestação e impugnar os pontos da contestação do réu. Isso está na lei. Eu não estou falando nada aqui. Absurdo. Os advogados estão dizendo que ela... A única coisa que eu vou confirmar aqui se a senhora vai ter que sair ou não. Se a senhora tiver que sair, a senhora vai sair. Não, eu tenho que esperar o delegado da OAB, que eu quero fazer cumprir o meu direito. A senhora vai sair com a gente. Eu concluí aqui, a senhora vai sair. Ah, tá. Tá errado, Não pode. Pelo amor de Deus, Estou trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Porra, pelo amor de Deus, cara. Trabalhando. Eu quero trabalhar. Eu tenho direito de trabalhar. É meu direito como mulher, como negra, é trabalhar. Eu quero trabalhar. Eu estou trabalhando. Função, cara. Não pode usar ela, pô. Eu estou trabalhando. Eu quero exercer meu direito de trabalho. Lamentável. Lamentável que isso aconteça dentro do Poder Judiciário brasileiro.
dentro do Poder Judiciário brasileiro. E é lógico, às vezes o receio da liberdade não é o receio de perder a liberdade e sair algemado, como essa colega saiu algemada, mais que algemada, arrastada pelo chão. Nojento, podre. E isso não é um ato isolado de um magistrado ou de outro. Isso é o que nós estamos vivendo dentro do Poder Judiciário. E o receio, a perda da nossa liberdade, já não é mais a perda da liberdade só com esse medo do risco de ser algemado por conta de alguém que supostamente não tem hierarquia conosco, mas pode nos dar voz de prisão. Isso não é compatível. No exercício da profissão de forma livre. Mas a falta de liberdade, ela muitas vezes está no seu receio de não poder confrontar o magistrado sob pena da retaliação na decisão. E isso acontece no juizado especial. Isso aqui é um caso de JEC, juizado especial cível. Mas isso acontece do JEC até a Suprema Corte no Brasil. Olha só esse episódio lamentável em pleno STF. O pedido de justiça que eu estou fazendo aqui para vocês, excelências, ele nunca foi tão eloquente como esse presente caso. Para vocês. Perdão, não entendi, ministro. O tratamento que Vossa Excelência... me perdoe, Vossas Excelências, me perdoem. Inclusive, queria confessar aqui para vocês que nessa causa se discute a ausência de cumprimento dos requisitos do 9... Presidente, novamente, advogado se dirige aos integrantes do tribunal como vocês. Eu peço... Há de se observar a liturgia. Eu peço escusas. É uma doutora. Sim. Professora. Peço desculpas, Vossa Excelência, talvez pelo nervosismo. O senhor, Vossa Excelência, tem toda a razão. Asqueroso esse canalha e canalhas como esse. Sabe por que eu falo isso? Porque é o seguinte, o colega lá não podia falar assim, como é que é, Excelência? Vossa Excelência não é o dirigente dos trabalhos. Essa casa tem presidência. O senhor, para reclamar do advogado, primeiro deveria falar, Excelência, pela ordem. A primeira coisa que deveria o ministro Marco Aurélio falar é, pela ordem, como interrompe a sustentação oral do advogado e coloca em risco a própria defesa realizada pelo advogado para humilhar de forma escrota, de forma asquerosa. É isso que a advocacia está agonizando dentro do Poder Judiciário. Mas a pena que eu tenho maior talvez não seja nem do advogado, é do jurisdicionado. Por quê? Porque o jurisdicionado, ao não ter um advogado podendo agir de forma livre, por que ele não pode agir de forma livre? Porque se ele vai na mesma medida, ele corre o risco e a certeza de ter uma decisão contrária. Então é ofensivo, mais do que ao advogado, ao jurisdicionado, ao povo. O desrespeito à advocacia é um desrespeito ao povo brasileiro. É um desrespeito ao ser humano. É perder o ser humano da reta. E episódios como esse estão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Olha só esse exemplo de desrespeito ao ser humano, ao jurisdicionado. No futuro, eu prevejo que, se eu eventualmente impedir a defesa de fazer esse tipo de pergunta, isso vai ser revertido, né? Apesar de eu discordar veementemente disso, assim, entender que isso é um contrassenso no processo penal, é um contrassenso do direito, mas eu vou deferir a defesa fazer perguntas para o acusado. Fique à vontade aí, doutor. Perfeito, Silêncio, obrigado. Eduardo, você pode me dizer o que foi que aconteceu no dia dos fatos que você está sendo imputado? Claro. No dia do acontecido, posso falar, Excelência? Paz, eu já te falei, você fala se você quiser. Você está gravando aí, eu não tô nem prestando atenção no que você está falando. Veja só uma coisa, esse sujeito com esse desrespeito ao ser humano, tá? Com esse desrespeito ao jurisdicionado, repara só num detalhe,
o que fica ali da mensagem final dele? Não fosse suficiente esse nível de escrotidão que haja uma pessoa com total descompostura com o cargo, né? Não fosse suficiente a escrotidão, ele ainda diz o seguinte, olha só, eu não estou prestando atenção, não é porque ele está aproveitando o tempo livre para estar no YouTube olhando piada. Não! Ele está ali trabalhando em outro processo. Ainda tem esse detalhe. E é para isso que nós estamos aqui hoje, nessa nossa aula de hoje. É para isso que nós estamos aqui. Só que eu precisava começar essa aula de hoje enfiando na tua goela um elemento para te fazer engasgar e cuspir. Eu quero convidar você a participar de um movimento contra a advocacia que está se sujeitando a isso. Eu não estou te convidando para participar de um grande ato de rebeldia. Não, eu estou te convidando a aprender algo para pular fora desse troço asqueroso. Para sair dessa coisa que está em colapso. Esse juiz com essa forma nossa, esdrúxula de se dirigir ao jurisdicionado, ele ainda revelou o colapso que está. Ele parou, ele está ali deixando de exercer a função pública dele, supostamente para trabalhar mais. Por quê? Porque a demanda é exagerada. Porque a demanda é exagerada. Veja só, eu vou até botar isso aqui, eu quero compartilhar com você aqui no iPad alguns elementos aqui que eu vou escrever para você. Porque, veja, você precisa lembrar o que nós vivemos todos os dias. O que a gente vive todos os dias é um poder judiciário que tende a ir cada vez mais para o buraco, porque está em colapso. Eu lembro do professor Carlos Lessa, lá na UFRJ, na época que ele foi reitor da UFRJ, e eu estava lá como estudante nessa época, e ele dizia assim, ó, em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então, quando na casa tem motivos de discórdia, tudo vira briga. Tudo vira briga e ninguém tem razão. E ninguém tem razão. E o Poder Judiciário, a questão principal é que o Poder Judiciário está em colapso. Hoje, depois da pandemia, o mundo inteiro sabe o que é um sistema em colapso. O que é um sistema em colapso? É quando você tem 10 leitos e tem 20 pessoas morrendo asfixiadas, precisando respirar. Ok? Isso é colapso. No Poder Judiciário, o que é colapso? É quando você tem 10 juízes dando 10 sentenças por dia cada um, e a cada dia entram 100 casos novos na vara dele. Isso é o Poder Judiciário em colapso. E só para você ter muita clareza dessa análise, tá? Com base em dados que a gente puxa do CNJ. Acompanha só uma coisa aqui comigo. Há 5 anos, no Brasil, existiam 148 milhões de processos em andamento. Há 5 anos. E existiam, naquela época, 16 mil juízes. Repara só, isso dá uma relação de 9 mil juízes para cada... Oh, desculpa, quem dera. 9 mil processos para cada juiz, certo? 9 mil processos para cada juiz. Naquela época, há 5 anos atrás, o Brasil tinha 800 mil advogados. O Brasil tinha 800 mil advogados. Ou seja, 148 milhões dividido por 800 mil são 185 processos por advogado. 185 processos para cada advogado. E aí, veja, esses números, de 5 anos atrás, eles já representavam o caos. Por quê? Porque no momento que você entrega 9 mil processos para cada juiz em um ano,
cada juiz ser responsável por 9 mil processos, fora os que estão de férias, aí você bota os caras que estão de férias, os caras que estão de licença, os caras que estão viajando num congresso em Búzios. 9 mil processos para cada juiz, isso aqui é o colapso. E é o colapso também para eles. Também para eles. Para você ter ideia de como isso é visto como colapso, olha o que fala sobre esse tema o ministro Barroso. Ter que realizar em algum lugar do futuro uma grande campanha pela desjudicialização da vida no Brasil, porque não há estrutura, cara como seja, que possa suportar o crescente aumento de demanda, muitas vezes com demandas que poderiam ser evitadas por uma atuação profissional dos advogados, e acho que esse vai ser um novo campo profissional, que é a de composição dos litígios sem ação judicial. Acho que o advogado do futuro não vai ser aquele que propõe a ação, vai ser aquele que resolve sem propor a ação. E aí você começa a ter uma noção da coisa. Porque, veja, se essa situação toda que eu estou te mostrando até agora já faz você falar assim, realmente eu não quero muito ficar dependendo do Poder Judiciário. Olha o que disse o Barroso. O Poder Judiciário também não te quer lá. O Poder Judiciário também não te quer lá, porque eles se você acha ruim 9 mil processos para cada juiz, o cara que tem 9 mil processos para julgar acha pior do que você. Ele acha pior ainda. Então eles também não te querem lá. E eles acham que esse monte de processo é culpa do advogado. E acham que a responsabilidade por reduzir o processo, como você acabou de ver, é do advogado. Mentira! Mentira! Não tem meios extrajudiciais de solução de conflito que vão dar jeito. Sabe por que não tem? Com todo o respeito do mundo aos colegas que atuam na área de mediação de conflitos, mas não depende deles, depende do sistema. Sabe por quê? Veja só, eu sou réu. Eu sou réu. Você pode me chamar, por exemplo, de Vivo, se você quiser, tá? Ou me chama de Net. Vou me dar um apelido aqui, Net, né? Eu sou réu. E aí, eu tenho um processo que eu devo para alguém, vou fazer umas contas aqui meio de padaria, tá? Eu devo para alguém R$1 milhão, tá? Eu devo para alguém R$1 milhão. No final de um ano, eu pego esse R$1 milhão hoje e boto no meu negócio. Eu faço esse R$1 milhão girar no meu negócio e se transformar, sei lá, duplicar em um ano. Muito facilmente eu faço esse negócio dobrar em um ano. Então, ao final de um ano, eu tenho R$2 milhões a partir daquele 1 milhão, beleza? Aí o que acontece? Eu tenho um passivo na justiça de R$1 milhão. E eu tenho aquele R$1 milhão no meu caixa. O que acontece se eu não pagar aquele passivo? Se eu não pagar aquele processo e deixar rolar na justiça? Aí o advogado da outra parte me chama para mediação de conflito. Legal? O juiz me chama para audiência de conciliação. Só que eu estou cagando para esses caras. Eu estou olhando, o empresário está olhando para dentro do seu caixa. É lógico. É lógico que ele está errado. É óbvio que não. Ele está jogando nas regras do jogo. Ele não está errado. Para de olhar para o cara e falar que ele está errado. Não, ele não está errado. Ele está fazendo conta com as regras do jogo. Um jogo que leva PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda, tudo em cima da mesma coisa. Num país que é proibido a bitributação. Tem quadritributação. Entenderam? Então é nessa regra do jogo que o cara está atuando. Aí ele está lá devendo na justiça R$1 milhão. R$1 milhão. O que faz ele ali? Ele, peraí, faz conta. Pô, se eu deixar de pagar aqui, eu vou perder. Tá certo, é devido aqui. O que eu vou ter que pagar no final do ano? Eu vou ter que pagar lá a atualização não vai dar quase nada, dá pouquinho. Vamos desconsiderar a atualização só para uma conta de padaria. Eu vou pagar aqui 1% de juro ao mês, tá? Vai para 120 mil. Eu vou pagar mais 10% de sucumbência, são mais 100 mil. Pô, peraí. No final do ano, se eu botar esse 1 milhão, eu dobrei esse dinheiro no meu negócio. Fiz 2. Pô, para que eu vou pagar
1 milhão na justiça, se eu posso botar esse mesmo dinheiro para girar o meu negócio e no final de um ano eu ainda saio com lucro de quanto? 1 milhão menos 240, de 760. Entenderam? Não vale a pena, é burrice. É burrice para o empresário que faz conta pagar o processo na justiça. É mais jogo contar com a regra do jogo. Então não tem nenhum esforço que o advogado possa fazer. Por quê? Porque o jogo é desfavorável. O jogo favorece aquele que quer o litígio. O litígio no Brasil é muito barato. As consequências do litígio são muito baratas. Ações de indenização de dano moral, que é tabelada no Poder Judiciário, e ainda tem gente falando em indústria do dano moral, isso é uma piada. Então não tem nada que o advogado possa fazer para impedir o conflito. Não tem nada. Mas, apesar do discurso do Barroso, o Poder Judiciário sabe muito bem disso. E o Poder Judiciário se movimenta. Eu vou mostrar para você. De que maneira ele se movimenta? Há 5 anos, você tinha essas contas que eu acabei de te mostrar aqui. Como é que é o cenário de hoje? Como é que é o cenário hoje? Hoje. Ok? Hoje são... Lembra dos 148 milhões de processos? Hoje são 127 milhões de processos. Aí o que fez o Poder Judiciário? Lembra lá dos 16 mil juízes? Hoje são 18 mil juízes. Caraca, a barra dos caras deu uma melhorada. Caiu de 9 para 7 mil processos por juiz. Tá bom? Lógico que não tá bom. Lógico que não tá bom. Por outro lado, o nosso problema se agigantou. Sabe por quê? Porque hoje, lembra dos 800 mil advogados? Hoje são 1 milhão e 200 mil advogados. Então você, doutora, você, doutor, que há 5 anos atrás cuidava de 185 processos, hoje você cuida de 106 processos. São 106 processos por advogado. E aí o que acontece? Diante desses números, gente, você tem elementos para olhar, para ter uma perspectiva do que pode ser a sua carreira daqui a novos 5 anos. Daqui aos próximos 5 anos. De que maneira? Pega as variações. As variações. Para estimar 5 anos. Então, veja, o número de processos está reduzindo, ok? Está reduzindo a uma taxa de menos 14% a cada 5 anos. Ou seja, a tendência é que daqui a 5 anos você tenha menos 14% de processos. O número de juízes está reduzindo, está aumentando a uma taxa de 12%. O número de advogados está aumentando a uma taxa de 50%. E quando você mescla esses números, a taxa de processos por advogado está reduzindo 42% a cada 5 anos. Ou seja, a tendência é que você chegue daqui a 5 anos, ao invés de ter 106 processos, tá? 106 processos para cada advogado, é você chegar daqui a 5 anos com 109 milhões de processos
para 1.800.000 advogados, há uma taxa de 60 processos por advogado. E aí, veja qual é o problema disso. Veja qual é o problema disso. A remuneração média do advogado no Brasil, e eu não estou falando de salário. Salário, quem tem são os advogados empregados. No passado, eu fazia essa conta com base em salário. O salário do advogado hoje no Brasil, a média, segundo o CAGED, que é um cadastro do Ministério do Trabalho, é de um pouquinho menos de R$5.000 de salário. Só que quantos advogados tem, empregados, seletistas, tem no Brasil hoje, concretamente? Quase nada. A grande maioria não é. A média de remuneração, a remuneração média do advogado, ela é de R$3.500 por mês. E aí, veja, se cada processo que você atua, ele te paga, se todos os processos do escritório que você está, cada processo que atua, ele te paga, é só você fazer essa conta de hoje. 3.500 divididos pelos 106 processos. Ou seja, hoje você está recebendo R$33 por mês em cada processo. E o problema que a gente vive é que se daqui a 5 anos você baixar para 60 processos, 60 processos, vezes os mesmos R$33, isso aqui vai dar uma remuneração média do advogado de R$1.980. R$1.980. Isso é surreal. Isso é surreal. Eu mostrei essa imagem que eu quero dividir com você aqui, é o seguinte, que para ganhar o advogado ganhar R$2.000 por mês, é melhor ele instalar ventilador de teto e copiar o Andersinho. Olha lá o que fez o Andersinho. Ele cobra R$135 para instalar um ventilador de teto. Se esse cara instalar 2 ventiladores por dia, ele ganha R$270. Se ele trabalhar só 10 dias por mês, ele já está ganhando bem mais do que o advogado pode estar ganhando daqui a 5 anos. Então veja, pessoal, o que eu estou querendo te mostrar aqui é que a gente construir esse movimento em prol de uma advocacia que fuja do poder judiciário é o elemento central para a gente poder crescer na nossa carreira. A hierarquia que existe, pessoal, é uma hierarquia social, porque veja só, no país em que o advogado ganha 3.500 e o juiz 25.000, é lógico que tem hierarquia. É hierarquia social. É uma hierarquia social, goste você ou não. Tem hierarquia social. A questão toda que nós precisamos entrar aqui é o seguinte: como que a gente sai disso? De que maneira a gente sai disso? Primeiro passo para poder sair disso, para romper com isso, porque a ideia dessa aula aqui, sim, era te dar um choque. Era te dar um choque. Mas também eu não estou aqui para ser só o cavaleiro do apocalipse. Beleza? Eu quero te dar o norte para poder sair disso. Eu podia estar me limitando a falar algum tema aqui sobre holding familiar específico, a parte técnica e tudo mais e tal. Só que nesse momento, eu quero conversar com seres humanos. Ser humano, você, entendeu? Que tem família, que trabalha, que acorda cedo, que dorme tarde, que tem gente para sustentar dentro de casa, que tem gente para cuidar. E usa essa jossa aqui como ferramenta. Então a maneira que eu tenho de honrar o seu tempo, acredite você, é espantando aqueles que falam assim: não, eu só estou interessado mesmo em saber a questão técnicazinha lá de como é que eu faço para construir célula, não sei o que e tudo mais, a holding A e todo o sistema. Então a primeira coisa que eu quero é tirar daqui essas pessoas e manter aqui comigo quem está disposto a ingressar nesse movimento. Ingressar nesse movimento em prol de uma advocacia completamente diferente, em prol de uma advocacia que não dependa mais do Poder Judiciário. Então, veja, o seu primeiro passo para romper com isso é parar de disponibilizar para o povo
as matérias da faculdade. Por quê? Na minha opinião, na minha modesta opinião, é uma advocacia velha você se apresentar como uma pessoa que... O que você faz? Ah, eu sou advogado de direito de família. Ah, eu sou advogado de direito do trabalho. Ah, eu sou advogado de direito criminal. Ah, eu sou advogado de direito tributário. Na minha opinião, a sociedade moderna não precisa mais desses profissionais. Não precisa. Ela vai cada vez mais buscar profissionais que resolvam problemas específicos. Você não precisa concordar comigo, não. Tá? Não concorda comigo, não. Fala você. Se você... Fala você, não. Vamos cuidar do seu filho. Vamos cuidar do seu filho. Se seu filho tem, Deus me livre e guarde, uma queda jogando bola e se machuca, e machuca o tornozelo, você quer que ele seja tratado por um ortopedista ou por um especialista em tornozelo? Quiçá um médico que seja médico de um time de futebol que está acostumado a atender jogadores de futebol que sofrem aquele tipo de lesão. Olha que incrível. Caramba! Olha que incrível. E sabe por que eu te falo isso? Quando eu estava no Brasil, eu gosto de jogar tênis, sou uma bosta jogando, sou horrível jogando. Eu sou o melhor advogado de hold familiar que já entrou numa quadra de tênis no Brasil. Mas eu gosto de jogar. E, pô, no tênis, às vezes, quando tá forçando muito, dá muita dor no cotovelo e muita dor no ombro. Muita dor. Então é comum esse tipo de lesão. E a galera tá sempre buscando médicos que são especialistas em tratar daquela lesão do cara que joga tênis. Olha isso. E Deus me livre e guarde 5 vezes mais se o filho de alguém aqui tem uma lesão no cérebro. Você acha que a pessoa vai buscar um neurocirurgião ou aquele especialista detalhadamente naquela lesão? É isso que o povo está buscando. É isso que a sociedade no mundo moderno está buscando. Ela está buscando o especialista do especialista da especialista? Não! Ela está buscando o especialista numa solução específica. Então, eu acredito que na advocacia moderna, além de romper com o poder judiciário, a gente precisa romper com aquela lástima de ser o advogado meio generalista, que é generalista mais específico numa matéria da faculdade. Essa é a verdade. Então, o que a gente buscou para transformar a nossa carreira e tem transformado a carreira dos nossos mentorados foi entregar para eles a solução de uma dor efetiva do povo. E que dor é essa? Essa dor é o inventário. Essa dor é o inventário. Por quê? Porque o inventário custa caro. E o povo brasileiro não tem noção de quanto custa o inventário ainda. Eles não fazem ideia de quanto custa o inventário. A formação patrimonial do povo brasileiro ela ainda é muito recente. Ela ainda é muito recente. Eu costumo dizer lá, quando eu faço as minhas palestras, seminário e tudo, eu falo assim, olha, há 30 anos atrás, o povo brasileiro falava em sonho da casa própria, a classe média. Hoje em dia não se fala mais em sonho da casa própria. Qualquer pessoa da classe média tem disponível um crédito imobiliário em qualquer banco, não é só na Caixa Econômica. Se ele tiver com o nome limpo, ele tem um crédito imobiliário disponível. Então não é mais sonho da casa própria. É uma realidade a possibilidade de comprar uma casa própria. Então a família brasileira começa a ter patrimônio, começa a viver um problema que não tinha no passado. É difícil você ver uma pessoa de 70, 80 anos de idade que recebeu herança. Essas pessoas formaram o seu patrimônio com as próprias mãos. Não receberam herança. É difícil, é muito difícil. Um cara de 80, 70 anos de idade que tenha recebido a sua fortuna por herança. Não, você vê pessoas com fortunas gigantescas e constituíram tudo do zero. Do zero. Agora, já está virando cada vez mais comum uma pessoa de 40 anos que passou por um inventário. Ou seja, as famílias estão começando a perceber que o inventário desidrata, dilapida o patrimônio da família. Eles estão começando a perceber isso e estão começando a buscar soluções para isso. Eu costumo dizer que o inventário acabou. O inventário é a nova sociedade em comandita por ações. Não vai ter mais.
No futuro próximo não vai ter mais. Aqui nos Estados Unidos praticamente não existe. Sabe por que não existe? Porque é tão caro, tão caro, tão caro, que não serve para ser feito. Que não serve para ser feito. Ele serve como mecanismo de coação do Estado para impedir que você adote uma conduta. Que conduta é essa? Deixar patrimônio em nome de pessoa física. O Estado norte-americano não quer que as pessoas físicas fiquem com patrimônio no nome delas. Elas querem que bote o nome da companhia, de uma empresa. Por quê? Porque empresas giram a economia. E pessoa física não. Pessoa física pega e bota e guarda. Guarda no bolso. Então eles estimulam que você bote no nome de uma empresa. Uma das maneiras que eles têm de fazer isso é dizer o seguinte, olha, se você deixar no teu nome e você morrer, vai ser uma fortuna. Então o imposto no Brasil que custa até 8%, aqui nos Estados Unidos é 40%. É 40%. E tá achando que é caro? No Japão é mais caro ainda, é 55%. Na Suíça é 50%. Ok? Então, isso são meios que estados têm de potencializar a sua economia. Então nós enxergamos uma dor do povo, o inventário. O inventário no Brasil, apesar do imposto não ser dos mais caros, ele foi feito para ser cobrado. Para ser cobrado. E junto com o imposto, como você, o cara já morreu mesmo? Aí vem honorários de advogado, que é caro. Vem cartório, que é caro. Vem certidões, que é caro. Vem custas, que são caras. Ah, mas dá para fazer fora do Poder Judiciário. Sim, mas tem custas. Tem custas de qualquer jeito em 2 cartórios. O da escritura e o de registro de imóveis. Muitas vezes as famílias não têm dinheiro para pagar isso, tem que vender o patrimônio. E muitas vezes ele tem que sair da casa que foi criado com os pais. Só para nada, para pagar o inventário. Então essa é uma dor objetiva da família brasileira, que a família brasileira começa a descobrir que tem e começa a buscar a solução. E a solução ainda está na mão de muito pouca gente. A solução ainda é muito elitizada. E é para isso que nós estamos aqui. Para começar a tornar essa solução mais ao alcance de qualquer pessoa. Essa é a solução que até então só era dada pelos bilionários, pelas grandes fortunas. Só que hoje, meu amigo, minha amiga, tem a internet. E é essa solução tão rara, tão especial e que atende tanto a família brasileira que acaba levando advogados a romper. Por quê? Romper com o Poder Judiciário. Por quê? Porque nenhum dos atos da atuação com holding familiar depende do Poder Judiciário. São todos atos extrajudiciais. Em via de regra, sequer são atos privativos de advogado. Registre-se. Então nós temos colegas que são estudantes de direito e já estão começando a trabalhar com isso. Nós temos colegas lá no time Holding Brasil que são contadores. Nós temos colegas lá no time Holding Brasil que são bacharéis e encontram no trabalho com holding familiar a solução da sua carreira. A solução da sua carreira. E é lógico, o advogado, então, com muito mais preponderância. Agora, Márcio, mas você começou falando essa aula aqui, falando de nível ouro, que dá para ganhar 35 mil reais trabalhando com isso. E para poder finalizar essa aula, eu queria mostrar para você, mais uma vez eu vou fazer conta para você. Esse trabalho, aliás, antes disso, esse trabalho com holding, vou botar aqui, esse trabalho com holding familiar, como é que ele funciona? Ele se divide basicamente em 3 etapas. Em 3 etapas. A primeira etapa é uma sessão de viabilidade. Ah, mas é um atendimento? Não, isso aqui não é atendimento. A sessão de viabilidade é um espaço, quase que uma anamnese, o equivalente a uma anamnese lá no pessoal da medicina, mas muito mais do que isso. Mais do que só a anamnese, é onde a gente começa a fazer os primeiros diagnósticos da família e da relação patrimonial para saber que modelos, porque são vários modelos possíveis de holding familiar a ser implementado, que modelos são possíveis de entregar para aquela família. Passada a sessão de viabilidade, o passo seguinte é realizar um croquis estrutural, que nada mais é do que um projeto de holding familiar, que mostra o quê? Mostre
todas as possibilidades, todos os modelos possíveis para aquela família, com os respectivos orçamentos de tudo. E converse com a família, cada modelo, para que a família possa escolher o caminho a ser seguido. E aí então, são os atos de implementação. A parte boa, para você e para o cliente, é que cada etapa dessa, o cliente vai te remunerar, é claro. Para cada etapa dessa, o cliente vai te remunerar. E a parte boa para o lado do cliente é que ele não vai precisar te remunerar com uma fortuna para fazer a holding dele antes de passar pelas primeiras etapas. Então, veja, vamos fazer uma conta aqui. Se você faz em um mês, 3 sessões de viabilidade. 3 sessões de viabilidade. Eu vou te dar referências de valores que a gente pratica no nosso escritório, por exemplo, que grande parte dos nossos mentorados também praticam. Tá? O valor de uma sessão de viabilidade no nosso escritório, ele é de R$ 1.600. Márcio, mas você faz holding familiar por R$ 1.600? Não, eu faço uma sessão de viabilidade, que é o primeiro passo do trabalho de holding familiar, por R$ 1.600. E não tem família que tenha patrimônio nesse país que não tenha condições de fazer isso. E de cada 3 sessões de viabilidade, pelo menos, no mínimo, 2. Ou seja, isso aqui vai dar uma arrecadação aqui para o advogado que fizer isso de R$ 4.800. Ok? R$ 4.800. É lógico, tem advogado que faz, por exemplo, como a gente fez na nossa última empreitada, foram mais de 50, tem advogado que faz 20, tem advogado que faz 10, tem advogado que faz 3, tem advogado que não faz nenhuma, se não quer fazer, porque tá devagar para fazer, ok? Mas vamos botar um número baixo, 3 sessões de habilidade. Dessas 3, no mínimo, 2 se transformam, avançam para a etapa seguinte, para fazer o croquis estrutural. Que no nosso escritório o valor é de R$ 7.200. O que dá R$ 14.400. R$ 14.400. E veja, na pior das hipóteses, essas 2 sessões de cada 2 croquis, pelo menos um, vai para a implementação. E eu estou querendo jogar por baixo para você. Eu não estou querendo falar em média. Eu estou querendo falar em valores baixos. Peguei uma família que tem um imóvel de 600, 700 mil reais, 500 mil reais. Já tive hold de imóvel de 300 mil reais. Mas não é raro acontecer. É raro. Mas normalmente, vamos dizer, os mais baixos são 500 mil, 600, 700 mil. Tá? De patrimônio, valor de mercado de patrimônio, que vai custar, ter um custo total de implementação no mais baixo aqui, de 25 mil reais. Aí você vai botar aqui mais 25 mil reais? Não! 25 mil reais não, porque o cara já pagou 4.800, ele já pagou 14.400, para chegar nos 25 mil, ele vai ter que pagar mais 16.200, porque é lógico, se são etapas, se ele já pagou aquilo ali, você tem que deduzir o que o cara já pagou, tem que ser honesto, pô, pelo amor de Deus. Então, se essa holding aqui, a mais baratinha, vai custar 25 mil, pô, você imagina, o cara já pagou aquilo ali. A questão é, quando você totaliza tudo, quando você totaliza isso aqui, a pessoa que está se dedicando e se jogando para fazer isso aqui, faz isso tranquilamente. Tá? São R$ 35.400. É por isso que a gente chama isso aqui de nível ouro. É por isso que o meu foco não é ensinar pessoas a trabalhar com holding familiar. Meu foco não é ensinar pessoas a levar pessoas a aprenderem holding familiar. O meu foco é levar colegas a atingirem o nível ouro. Por quê? Para chegar no nível ouro só tem um jeito, trabalhando, ou seja, levando transformação para a família brasileira, levando informação para o povo,
fazendo as pessoas conhecerem o sistema, fazendo as pessoas conhecerem o problema, fazendo as pessoas conhecerem a solução. Então, só tem um jeito dele chegar nisso. É trabalhando. É trabalhando. E outra, no momento que ele chega nisso, ele gera transformação para a vida dele. Porque o cara que sai de 3.500, de 4.500, de 5, o cara que sai de 15 mil reais por mês e passa a ganhar 35 mil reais por mês trabalhando com holding familiar, ele não melhora de vida. O filho dele muda de escola, ele muda de bairro onde mora, ele muda de carro, ele muda o restaurante que ele frequenta, ele muda os locais que ele vai, que ele escolhe para viajar. Ele para de fazer conta para pagar a conta. E é por isso que eu te encerro aqui dizendo o seguinte: holding familiar, na minha opinião, é a maior revolução da advocacia moderna. É a maior revolução da advocacia moderna. A que tem propiciado a maior transformação na carreira de advogados. E é para isso que eu te convido. Não deixa de se inscrever aqui no canal, dar like, apertar sininho, essa coisa toda, para que o próprio YouTube te avise quando as nossas aulas começam. Um beijo no seu coração, fique com Deus. A gente se encontra na próxima aula.